Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso 7º vídeo tutorial, e nesse vídeo estaremos fazendo o sistema de tráfego da cidade. A primeira coisa que adicionaremos serão os civis. Com a cena do policial aberta estou fazendo umas modificações no corpo, e irei escolher a opção salvar cópia. Estou fazendo tudo rápido pois foram processos que já vimos nas aulas passadas. Agora vou vir no inspetor, na parte código, e escolher salvar como. Isso nos gerou uma cópia do código do policial, daí para fazer o comportamento do civil nós vamos fazer pouquinhas alterações. Eu pensei em várias formas de como fazer o movimento dos civis de forma mais simplificada possível, e também poupando maior tempo. Depois de testar diferentes formatos, o melhor foi fazer movimentos aleatórios, apenas com duas regras. O civil se moverá em todas as direções, e manterá uma distância mínima e máxima da rua. Nessa parte estou criando uma variável contadora. Logo abaixo iremos modificar essa parte que verificamos se estamos sendo perseguidos. Basicamente o que fiz é um contador, a regra para se movimentar é básica. Se o contador ainda não zerou, nós apenas reduzimos o seu valor. Caso o contador zerar, colocamos novamente para contar 1 segundo, e faremos a movimentação. Essa parte de ativar a variável de correr vamos tirar, não faz sentido os civis ficarem correndo o tempo todo. Por fim, substituiremos esse vetor, que é a direção até o nosso jogador, por um vetor aleatório. Agora nós temos um civil que a cada 1 segundo anda para qualquer lado aleatório. Para testar se está funcionando vamos colocar ele no cenário. Não está pelo seguinte motivo: o vetor de movimento é alterado apenas a cada 1 segundo, enquanto forçamos ele a resetar a cada frame. No caso do policial nós também alterávamos o vetor para o nosso jogador a cada frame, não tinha a limitação de 1 segundo, e por isso funcionava. Então ao invés de resetar o vetor a cada frame, vou resetar ele no início do código, assim toda vez que for alterado ele permanecerá. É bom acontecer essas falhas pois me possibilitam explicar melhor a programação, e também vocês vendo na prática acontecendo. Com isso o primeiro objetivo foi alcançado. Agora vem a parte um pouco mais complicadinha, que é manter os civis na calçada. Eu preciso que o nosso civil tenha acesso aos objetos ruas do nosso cenário. Existem diferentes formas de fazer isso, eu vou aproveitar que temos o nosso código singleton. Preciso que a Godot saiba quais são os objetos que são ruas. Dentro de cada cena rua que criamos, nós vamos ir na aba Node, Grupos, escrever rua, e clicar em Adicionar. Esses grupos são tipo tags, utilizados para caracterizar objetos. Por exemplo, podemos caracterizar tipos de personagens como civil, policial e jogador. Em alguns jogos usamos para caracterizar NPC, inimigos, e por aí vai. Com as ruas agrupadas vamos abrir o código singleton. Aqui no início vou criar uma variável genérica. Quando nosso código for inicializado, quero pedir para armazenar todos os objetos agrupados como rua nessa variável que criamos. Agora temos acesso a todos os objetos ruas do nosso cenário. Voltando para o código do civil, antes do nosso contador, vou perguntar para Godot se o civil está no meio da rua. Aí nós precisamos dizer para Godot o que significa estar no meio da rua. Isso que estamos criando se chama função. Em matemática nas funções nós temos valores de entradas, normalmente chamados de x e y, e que nos retornam um resultado. O nosso caso é igual, embora só tenha 2 resultados possíveis. Nossa função vai voltar apenas o resultado negativo ou positivo. Positivo significaria que o civil está no meio da rua. Nessa parte estou chamando outra função que também será criada por nós, ela vai nos retornar o objeto rua mais próximo. Novamente vamos precisar criar a função. Aqui está a função que retorna a rua mais próxima.
Basicamente nessa parte eu crio a variável resultado e uma variável auxiliar. Nessa parte procuro dentro do conjunto de objetos rua, qual a rua mais próxima da posição. Por fim, esse comando return é o que manda o resultado da função, que nesse caso é um objeto rua. É necessário daí informar o valor posição do civil para que o singleton possa executar a função. Com isso feito, para saber se está ou não no meio da rua, basta verificar qual a distância até essa rua. Logo na sequência eu retorno o resultado positivo ou negativo, se a distância é menor que 4.5. Ok, agora nosso civil tem como saber quando está no meio da rua. Para que ele se mova para fora, nós podemos novamente usar a função que criamos para pegar a rua mais próxima, e usar o mesmo código de perseguição do nosso policial, apenas invertendo o valor para fazer fugir. Acabei colocando um valor de distância muito pequeno para sair do meio da rua. Vamos precisar melhorar mais um pouquinho. Seguindo então para as alterações. Aumentei a distância permitida. E para os NPC não ficarem se movendo, coloquei uma probabilidade de ele ficar parado. Esse código que fiz é tipo um sorteio probabilístico. A Godot gera um número aleatório entre 0 e 1, se esse número for menor que 0.4, então o NPC irá se mover. É bem legal porque é simples. Se você quiser por exemplo que ele tenha 100% de chance de se mover, é só trocar 0.4 por 1. Considerando que a Godot escolheu mover o NPC, então aqui ele forma um vetor aleatório. Caso não tenha passado pelo teste probabilístico, o vetor é simplesmente zerado. Com isso feito, antes de testar, vou salvar diferentes tipos de civis, e colocar mais algumas cópias no nosso cenário. O processo de alteração de skin eu mostrei em aulas passadas. Mais para frente a geração dos NPC será aleatória, no momento vou colocar manualmente para poupar tempo. O plano para esse vídeo era já fazer o sistema de geração de NPC, ou fazer o sistema de movimentação dos veículos, porém nenhum dos dois assuntos são fáceis, e já estamos perto dos 10 minutos. Vamos deixar esses assuntos para os vídeos finais, e na próxima aula veremos como fazer o sistema de combate. Espero que tenham gostado do vídeo, até mais.